Shalom, estamos aqui em nossos estudos de Maoz Israel, aqui em Jerusalém. E hoje estamos falando sobre Yeshua. Você sabe quem é Yeshua? O nome acima de todo nome, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? E há tantas palavras que poderíamos usar para descrevê-lo. Para sempre. Vamos começar descrevendo o nascimento milagroso de Yeshua. Vamos ler juntos Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, ela ficou grávida por meio do Espírito Santo. Porque José, o seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desonra pública, decidiu anular secretamente o casamento. Mas, enquanto pensava nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Contudo, não teve relações sexuais com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então também vemos em Lucas capítulo 2, versículo 21, que o nome Yeshua é dado. O que significa? Isso significa que, de acordo com o costume judeu, ainda fazemos isso hoje aqui em Israel. Eu tenho 2 filhos que nasceram em Jerusalém e depois de 8 dias nós os trazemos para o pacto, através da circuncisão. E só então anunciamos publicamente o nome deles. Vamos ler Lucas capítulo 2, versículo 21. Cumpridos 8 dias para circuncidar o menino, deram-lhe o nome de Yeshua, o qual lhe fora posto pelo anjo antes de ser concebido. Assim, Yeshua é consagrado no templo e foram oferecidos sacrifícios conforme as Escrituras. E então, vemos que Yeshua especificamente significa salvação, já sabemos. Em aramaico e hebraico, esse é seu nome. Mas vejamos em Lucas, capítulo 2, versículos 25 a 32. Esse relato surpreendente do jovem Yeshua quando era um bebê. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Assim como os outros nomes hebraicos, era o chamado e o destino de Yeshua desde o princípio. Um nome que prevalecesse nos idiomas hebraico e aramaico. Conhecer esse nome dado ao nosso Salvador nos aproxima da compreensão do que ele veio realizar na terra e no céu. É um nome que representa a sua identidade hebraica de nascimento, e ele foi criado como um homem judeu israelita. Isso também estabelece uma conexão mais forte com sua origem judaica e com o povo de Israel. E nos ajuda a esclarecer o plano de Deus ao lidar com Israel durante todos esses milhares de anos de história. Percebendo que o plano perfeito do Senhor, em que tudo o que precisava acontecer, aconteceu, conduzindo ao momento na história em que Yeshua nasceria. E que ele viria para tirar os pecados do mundo. Então é importante que todos os cristãos conheçam o nome Yeshua, mesmo que não sejam judeus, e mesmo que não falem nada de hebraico. Eu acredito que sim. Obviamente, qualquer nome pelo qual você o chame, seja Jesus, Jesus, tantos nomes diferentes em diversos idiomas. Conhecer o nome pelo qual ele foi chamado enquanto esteve aqui na Terra, acredito eu, nos dá uma ideia mais clara de quem ele é. Assim, aquelas pessoas que eram fluentes em hebraico, grego e aramaico
Os idiomas do primeiro século reconheceriam imediatamente que Yeshua significa Deus salva e salvação. Elas perceberiam que este homem sobre quem se falava era mais que um homem. Yeshua desceu do céu e tomou o nome de Yeshua, porque essa era a maior necessidade da humanidade: ser salva. Agora, algo que talvez você não saiba e que muitos cristãos não sabem é que, em algum momento da história após o primeiro século, cerca de 100 anos depois, muitos líderes judeus começaram a substituir o nome Yeshua por um nome falso, Yeshu. Ao longo dos séculos, houve uma razão para isso. Muitos líderes judeus começaram a desprezar o nome Yeshua, em grande parte devido às atrocidades que foram cometidas em nome de Jesus, em nome de Yeshua, por muitos cristãos que, na verdade, não eram. Sabemos que não eram verdadeiros seguidores de Yeshua, mas fizeram coisas horríveis em seu nome. Contudo, os líderes judeus sabiam que o nome Yeshua é claramente o nome hebraico para a salvação e Yahvé salva. Então, criaram um novo nome para substituir Yeshua. Claro, sabemos que muitos judeus receberam o Senhor no primeiro século e sempre houve um remanescente de judeus crentes, mas em sua maioria, os líderes judeus não queriam que outros judeus acreditassem nesse nome, pois sentiam que ele não era o verdadeiro Messias. Em seus corações estavam tentando fazer algo bom para seu povo, porém no final acabaram causando muito mal. Começaram a chamar Yeshua de Yeshu, que na verdade é um acrônimo hebraico para que seu nome seja apagado da memória, ou que seu nome e memória não sejam mais lembrados. Agora, isso é fascinante. Removeram a última letra do nome Yeshua. Essa letra, no hebraico, representa a palavra olho. É chamada de Ain em hebraico e é a última letra do nome de Yeshua. Os rabinos hebreus, os líderes religiosos que queriam mudar seu nome, retiraram o olho. Para mim, é surpreendente que, ao removerem o olho do nome Yeshua, isso resultou em eles mesmos não conseguirem ver. Infelizmente, esse novo nome persistiu durante séculos e definitivamente impediu que muitos israelenses enxergassem o verdadeiro nome de Yeshua, dificultando muito reconhecerem quem ele é. Há muitos anos, quando emigrei para Israel há quase 25 anos, estava na escola de idiomas, a professora estava nos ensinando uma lição de história e ensinando diferentes palavras relacionadas ao tempo. Ela disse: então quem nasceu há 2000 anos? E escreveu no quadro Yeshu. Então eu me fiz de bobo e disse: professora, da forma mais educada em hebraico eu disse: quem é Yeshu? Ela disse: Kobe, Yeshu. Você sabe quem é Yeshu? Eu disse: não, eu não sei quem é Yeshu. Discutimos bastante. Eu disse: você quer dizer Yeshua? Com a Ain, com a letra no final, como salvação? E ela parou. Ela disse: o quê? Salvação? Eu disse: sim, é o que significa o nome dele. E ela ficou paralisada, ela não podia acreditar, ela estava em estado de choque. E ela literalmente mudou, ela disse: tudo bem, vamos falar de outra coisa agora. Mas percebi que notar pela primeira vez que o nome dele era Yeshua, na verdade a impactou e a fez pensar. Mesmo que tenha sido por apenas uma fração de segundo, a fez pensar. Diferente sobre Yeshua. Então, continuemos discutindo sobre Yeshua e seus papéis. Frequentemente se diz que Yeshua tinha 3 papéis, como profeta, sacerdote e rei, que desempenhava essas funções ou ofícios em seu ministério terreno. Os de profeta, sacerdote e rei, e no Antigo Testamento, quando alguém era designado para qualquer um desses papéis, frequentemente eram ungidos, que na verdade é o que significa Messias, ele é o ungido. No capítulo 1 de Hebreus, somos apresentados ao ungido. E somos apresentados, primeiramente, ao profeta, em segundo lugar ao sacerdote e, em terceiro lugar, ao rei. Bem, ele é o profeta que revela Deus. Os profetas revelam a verdade de Deus,
sua palavra, suas ações, seu coração. Os sacerdotes eram aqueles que nos reconciliavam com Deus. E o rei é quem governava com Deus. Então, olhemos primeiro ao profeta que revela Deus. Os profetas falam em nome do Senhor. Dizem o que Deus está dizendo e profetizam o que está por vir. Às vezes realizam curas e milagres em nome do Senhor. Os profetas do Antigo Testamento previram a história de Yeshua. E aqueles que estavam vivos durante a vida de Yeshua frequentemente se referiam a ele como um profeta. E o próprio Yeshua também se chamou profeta. Ele fez uma conexão entre ele e os grandes profetas, Elias e Eliseu. Falava com autoridade e frequentemente ensinava a palavra de Deus através de parábolas. Realizou curas, sinais, prodígios e milagres. E assim como os profetas do Antigo Testamento, muitos dos judeus não acreditaram nem deram atenção às suas palavras. Pedro e Estevão proclamaram que Yeshua era o profeta que Moisés previu. Vamos ler as palavras de Moisés em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. O Senhor, o seu Deus, levantará dentre os seus próprios irmãos um profeta como eu. Vocês devem ouvi-lo. Yeshua previu muitas coisas que estavam por vir, semelhante aos profetas no Antigo Testamento. Ele disse a seus discípulos sobre sua morte e ressurreição, como Pedro o negaria e que Judas o trairia. Predisse a perseguição daqueles que os seguiriam e a chegada do Espírito Santo. E também profetizou a próxima destruição do templo. E ainda esperamos o cumprimento de sua profecia de que ele voltará à terra. Isso acontecerá. Yeshua profetizou em Mateus 23, 39, que ele não voltará até que o povo dele o convide a retornar. Somente então ele retornará, até que digam: bendito é o que vem, em nome do Senhor. Yeshua foi um profeta como nenhum outro. Um profeta declara a palavra do Senhor. Mas em seu caso, Yeshua é o verbo feito carne. Ele é a palavra do Senhor. Não é um profeta humano que fala a palavra de Deus. Antes, ele mesmo é a palavra feita para habitar entre nós. Você vê a diferença? É um nível mais alto de autoridade profética, como nenhum outro. Não há revelação mais forte ou mais verdadeira de Deus Pai do que Yeshua, o Messias. Assim, Yeshua é conhecido como o profeta. Depois, nos é revelado como sacerdote. De fato, ele era o supremo sumo sacerdote. O papel do sacerdote no Antigo Testamento era atuar como mediador entre Deus e os homens. Os sacerdotes ofereciam sacrifícios a Deus em nome das pessoas, para o perdão de seus pecados. Esse era o papel do sacerdócio levítico de Arão, mas não estava destinado a durar para sempre. Depois que Yeshua pagou o maior preço e foi crucificado pelo pagamento dos pecados do mundo, tornou-se o único sacerdote que precisamos para toda a eternidade. Lemos em 1 Timóteo 2:5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Yeshua é o sacerdote perfeito para a humanidade, porque foi um de nós. Ele entende nossas lutas, porque ele também as teve os mesmos problemas de um homem, e ainda assim viveu uma vida sem pecado. Ele é o advogado perfeito, nos dando confiança para nos aproximarmos do Pai, o Deus Santo ao qual ninguém pode se aproximar, exceto através do sacrifício sem pecado de Yeshua. Sabendo que teremos fé nele, podemos nos aproximar do Pai por meio de Yeshua. Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 16 diz: Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza ao que confessamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Yeshua é a palavra de Deus.
Isso o torna o profeta supremo. Yeshua é o sacerdote que se entregou por todas as nossas vidas. Portanto, ele é a máxima autoridade para nos aproximarmos do Pai. E essa é a minha oração por você nesse momento. Que sinta uma proximidade com o Pai, que experimente o amor e a beleza de estar na presença de Yeshua. Essa é a minha oração por você nesse momento, que a presença de Yeshua esteja junto a você, que se sinta mais atraído ao Senhor, de uma maneira que talvez nunca tenha sentido em sua vida. E enquanto pensa em Israel, ora por Israel, perceba que muitas pessoas aqui, quase todos os israelenses, nunca ouviram o nome Yeshua. E se quiser fazer uma diferença aqui na terra de Israel, pense em apoiar Maoz Israel. Pense em nos ajudar a alcançar Israel, para que os israelenses possam conhecer a Yeshua como seu profeta, sacerdote e depois seu rei. Shalom, shalom, de Jerusalém, Israel, sou o Kobe Ferguson. Junte-se a nós para as últimas notícias, ensinos, podcasts, música e mais, direto de Israel para você.